Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos meditar hoje na palavra de Deus, que é Mateus, capítulo 15, dos versículos 29 até o 39. Amém, irmãos? A segunda multiplicação dos pães e peixes, que diz o seguinte: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo mudos falar, os aleijados sãos, e coxos a andar, e cegos a ver. E glorificava a Deus, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: donde nos viria num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, nós vejamos aqui que coisa maravilhosa, né? A segunda multiplicação dos pães e peixes, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Partindo Jesus dali, chegou ao mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. Jesus tinha acabado de sair ali daquela caminhada, daquele encontro, né? Daquela pregação toda ali relacionado à mulher cananeia, né? E após Jesus ter encerrado aquela bênção que ele fez na vida dela, aquele milagre extraordinário, né? Na cura da filha dela que estava miseravelmente endemoniada, né? Então Jesus, após ter dito para ela: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. E Jesus saiu dali, né? E aí a palavra diz: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. Né? E como sempre, onde Jesus chegava, né? E ele chegava, assentava, escolhia um lugar específico ali, assentava, e rapidinho a multidão juntava em volta dele, né? E desta vez não foi diferente, né? E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os pusera aos pés de Jesus, e ele os sarou. E aqui mais uma vez vocês vejam a fé em ação, né? Que é preciso ter fé, eu sempre falo, eu sempre digo, né? Nós precisamos ter fé, né?
E vocês vejam que o que eles fizeram? Chegaram e colocou todas essas pessoas com todas essas enfermidades aos pés de Jesus. Ele estava ali sentado, né? E chegaram e colocaram aos pés de Jesus todas essas pessoas enfermas ali em volta dele, né? Com toda certeza foram os mais próximos dele para que ele pudesse, né, estar contemplando um por um ali, e eles da mesma sorte, né, estar olhando e vendo Jesus contemplando, né, e cada um com aquilo que podia, né, está ali clamando por misericórdia aos pés do Senhor Jesus, né. E a palavra afirma: e veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros, e os puseram aos pés de Jesus. E ele os sarou, ou seja, curou a todos de todas essas enfermidades. Todos que chegaram ali aos pés de Jesus, né, que colocaram ali, porque eles por conta própria não davam conta de se locomover, né, então colocaram os seus entes queridos, seus familiares, sua parentela, né, amigos, é claro, né, colocaram ele aos pés de Jesus, né. Eu mais uma vez eu digo, eu afirmo, né, como disse aquela mulher: se eu tão somente tocar nas suas vestes, então eu serei curada, né, como aquele povo também, né, disseram ali da mesma forma, né, deixa-nos pelo menos tocar nas suas vestes, que nós seremos curados, seremos sarados, né? É a fé. A fé remove montanhas, irmãos. A fé é coisa maravilhosa, né? Em tudo, nossos atos, todas as nossas atitudes, né? Tudo aquilo que falamos, que fazemos, que depende, né? Que depende do nosso esforço físico, mental, espiritual, de um modo geral, nós precisamos ter fé, né? A fé, ela realmente realiza, né, através das nossas atitudes, né? Fé colocada em ação, como eu disse, né? A fé sem as obras é morta, a fé sem ação é morta, como diz Tiago no capítulo 2, versículo 18, né? A fé sem as obras é morta, né? Mas mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras, né? Então tiveram fé, trouxeram, colocaram aos pés de Jesus, né? E Jesus sarou a todos, né? De tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel, ou seja, o verdadeiro Deus, o Senhor Jeová dos exércitos, o Criador dos céus e da terra e do mar, o Eu Sou, né? Então, de modo que esse é o Deus de Israel, né? Esse é o Deus de Israel. De modo que, com isto, todos receberam e ficaram maravilhados, e todos glorificavam o Deus de Israel, como está escrito aqui na palavra, né? E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Que coisa maravilhosa, né, irmãos, quando nós estamos onde Jesus está, né? Vocês vejam que ele estava com eles há 3 dias, e Jesus diz: não quero despedi-la em jejum, né? Porque estão comigo há 3 dias e não tenho que comer, então vão desfalecer no caminho. E esses 3 dias, comeram o que ali junto com Jesus nesses 3 dias? Vocês vejam que eles foram alimentados pela fé, né? Porque estava ao lado de Jesus, então eles, pela fé, né? Pela fé que eles estavam ali, eles não tiveram fome. Como ninguém tem fome quando você entra na igreja, você começa, o culto começa e você se entrega a Cristo, você entra ali fraco, desfalecido, frágil, né? E quando você sai dali, você sai um garotão de 16 anos salteando igualzinho cabrito, né? Por quê? Porque a fé que é de estar ali ao lado do Senhor Jesus, né? Ela nos fortalece, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente, é coisa realmente maravilhosa, né? E aí Jesus, chamando os seus discípulos: não tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho que comer.
e não quero despedi-la em jejum. Ou seja, então não tinham comido nada, né? Para que não desfaleçam no caminho, né? E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E aqui um aspecto que nos chamou a atenção aqui, é engraçado como o homem esquece, né? O homem comum, o homem natural esquece muito rápido, né? Dos milagres que acabou de acontecer e acabou de receber. Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, né? Ali dos 5 pães, dos 2 peixinhos, alimentando 5.000 e recolhendo 12 cestos, né? E eles já tinham esquecido desse milagre que Jesus tinha feito. Já não lembravam mais desse milagre, que ali estava ali o Todo-Poderoso, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê, né? E ali responderam para Jesus. Os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Vocês vejam que Jesus sempre organizava a coisa, né? Ele nunca deixava a coisa correr, a Deus dará, né? Primeiro ele organizava, chamava para si a responsabilidade daquilo, organizava e entrava em ação, né? Então mandou a multidão, que a multidão se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, né? E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Vocês vejam que segundo milagre da multiplicação de pães e peixes maravilhosos, né? Que milagre maravilhoso, que coisa tremenda, né? Foi o segundo milagre da multiplicação dos pães e peixes. Coisa linda demais, coisa tremenda, coisa maravilhosa, né? Louvado seja Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E todos comeram e saciaram-se e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços, né? Então, assim como no primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes, aqui também sobrou muita comida, irmãos. Coisa maravilhosa, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços, né? Então, o nosso Deus é Deus de milagres, né? Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um Deus maravilhoso, é um Deus que se compadece e que chega sempre na hora exata, sempre no momento certo. Assim também é para com as nossas vidas hoje, irmãos, né? Se você tem na sua casa pessoas enfermas, pessoas padecendo com enfermidades incuráveis, né? Clame a Jesus, corra para Jesus, peça a Ele misericórdia, né? Atenta para a palavra de Deus, veja, faça uma equiparação daquilo que a palavra de Deus determina e de como você está agindo, né? Para ver se não está faltando você dar mais um passo, você organizar alguma coisa, você deixar de fazer alguma coisa, fazendo um voto com Deus, né, para que você possa alcançar o seu milagre, né? Então veja, faça um exame aprofundado dos seus atos, das suas atitudes, do seu procedimento, né? E corra para os pés de Jesus e peça, né? Peça com fé sem duvidar que o Senhor há de te conceder. Amém? Deus abençoe, um forte abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Estaremos de volta amanhã com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém?